Sim, vamos lá, Léo da Foco aqui na editora Foco para receber Tatiana Sister. Eu não me lanço a falar o sobrenome da Tatiana, vou deixar para que ela faça isso para gente, da obra Contratos Comerciais de Colaboração. Essa é uma obra que me encantou demais, fala de transição entre espécies. Vocês sabem que eu sou apaixonado por direito empresarial e a Tatiana chamou muito a minha atenção com essa obra dela. A Tatiana é sócia responsável pela área de contratos comerciais e franquias do BMA Advogados, possui mestrado e doutorado em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e especialização em Processo Civil também pela PUC de São Paulo. Secretária-geral da Comissão de Estudos de Direito Empresarial do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Franchising, da Comissão de Franquias da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, e da Comissão de Direitos e Prática Comercial da ICC Brasil. Deixa eu ver, deixa eu avisar para ela que eu já estou aqui. Ela já vai entrar. Tatiana, cadê você? Ao vivo. Olha só, vamos aguardar a Tatiana. Olá, boa tarde, Lucélia. Estamos aguardando a professora Tatiana Sister. Olha, ela entrou aqui. Tatiana, essa é a hora em que eu clico aqui e... Opa! Deixa eu... Aqui, Tatiana. Vamos aguardar a professora Tatiana Sister para que ela nos conte mais sobre contratos comerciais de colaboração. Ei, Tatiana, boa tarde. Tudo bem, Léo? Eu tô ótimo, e você? Tudo jóia? E prazer te receber aqui, já entrou perfeito, sem nenhum tropeço, parabéns, maravilha. Deixa eu só me Obrigada. regular aqui na altura. Tatiana, eu dizia aqui, minutos antes de você entrar, da minha curiosidade, da minha admiração pela obra. Eu também fiz mestrado em Direito Empresarial e o que você trouxe em sua obra de debut na Editora Foco é, no mínimo, inovador. E se a gente pegar a apresentação e prefácio da obra, que eu já falo deles, a gente segue firme na conclusão de que você inovou o direito empresarial, né? Digamos que eu fui criativa. Na verdade, inovei não. Eu tento trazer soluções para Sim. problemáticas reais que existem efetivamente, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então conta pra gente, assim, do que estamos falando. Vamos contextualizar para esse público que está chegando agora, está ouvindo pelo Spotify, o que trata contratos comerciais de colaboração, transição entre as espécies. Vamos lá. Só dando um passo atrás, eu sou advogada no escritório BMA e eu sou responsável pela atuação na área de contratos operacionais. Contratos operacionais são os contratos não societários, aquelas Ah, parcerias que quem tem uma marca, quem tem um modelo de negócios e pretende expandir, faz parcerias, especialmente de colaboração, contratos de longo prazo, de trato continuado, para replicar algum modelo de negócio ou para levar o seu produto ou o seu serviço para várias regiões ou do país ou para vários outros países. Então, a gente lida com contratos domésticos e contratos transnacionais. sim, Dentro desse globo de contratos de colaboração, alguns aqui no Brasil são regulamentados por legislação própria e perfeito. outros não. Vou te dar alguns exemplos. Contrato de distribuição é um contrato que a gente denomina como atípico. Ele não tem uma legislação específica, a ele se aplicam as regras gerais do Código Civil e são contratos pelos quais alguém produz determinado bem e vende para uma cadeia que faz a revenda desses produtos. O Desses revendedor, produtos. exatamente, o revendedor, o resultado dele é a diferença do preço de aquisição para o preço de revenda, é a margem de comercialização daquele produto. E há nessa relação uma série de interações e cuidados que o fabricante tem que ter com relação à operação do seu distribuidor e cuidados que o distribuidor também espera sejam tomados do fabricante, do fornecedor do produto. Esse é o contrato de distribuição atípico. Atípico. Exatamente. Aí temos o contrato de representação comercial.
A representação comercial ela é objeto de uma lei específica da década de 60. Representação comercial é aquela relação pela qual o representante comercial ele prospecta um interessado em comprar um produto, aproxima esse interessado do fornecedor, o fornecedor vende o produto direto ao adquirente e comissiona o representante comercial, normalmente um percentual sobre o preço do produto vendido. Então, aquele Sim. do negócio. Léo, me ouve bem? Às vezes você Perfeito. Deu uma trava. travadinha, mas deu para entender tudo. Fica tranquilo. Então, aqui a gente tem um faturamento direto mediante o pagamento de comissão para o representante comercial. A lei de representação comercial, diferente de um contrato de distribuição, ela traz toda a sistemática que deve ser observada nesse relacionamento contratual. Qual é o prazo de pré-aviso? Qual é o preço da verba rescisória quando se termina um contrato com representante comercial? Quais são as medidas que podem ou não podem ser tomadas? É um contrato, digamos que mais engessado e que Perfeito. tem as especificidades operacionais estabelecidas em lei. Aí a gente vai para a franquia. A franquia é um contrato mais moderno. A primeira lei de franquias no Brasil é de 94. A mais recente lei de franquias é de 2019, uma lei relativamente nova, que acomoda contratos mais criativos, contratos mais simpáticos à dinâmica e flutuação do mercado, adaptação dos negócios às variações e necessidades. E a franquia, como ela é uma réplica do negócio do franqueador na unidade franqueada, quando você vai a uma loja franqueada, você não tem a menor ideia se aquilo é uma loja própria ou se é uma loja franqueada. Todas seguem Um rigorosamente padrão. o mesmo padrão. Então, Sim. ali você tem um nível de fiscalização pelo franqueador sobre as atividades do franqueado bastante rigorosa. Qual era a minha angústia ao atuar nesse flanco enorme de contratos de colaboração, todos eles de colaboração? Pois não. Antes disso, então, agora você vai, então, efetivamente entrar na ideia do livro. Exatamente. Esse é o Perfeito. pano de fundo, né? Perfeito. Esses Perfeito. são os contratos com os quais eu convivo diariamente. Diariamente. E a angústia que eu tinha ao atuar com esses contratos é que, como eu disse, são todos de longo prazo. Ninguém contrata um franqueado, um distribuidor ou um representante comercial para ficar um mês. Né? Sim. Normalmente é uma relação de trato continuado de longo prazo. Mas, como eu Perfeito. disse também, o nosso mercado é dinâmico e as necessidades podem variar de tempos em tempos. Então, pode ser que em determinado momento faça sentido para o fabricante ter revendedores com estoques próprios. Pode ser que em determinado momento não faça mais sentido o revendedor ter custos de estoque. Então, faça mais Sim. sentido ele aproveitar os canais que ele desenvolveu de vendas e fazer só a mediação mediante o comissionamento. Pode também ter outros momentos em que o fabricante entende que é importante ter uma fiscalização, um monitoramento maior sobre as atividades do seu parceiro, para que ele siga determinados padrões de qualidade, portanto, atue numa sistemática mais semelhante a uma franquia. Franquia. Exatamente. Então, é dentro desse alvo móvel que nós estamos, quando falamos de um contrato de colaboração de trato continuado, que me vem a provocação sobre a possibilidade de uma única relação, a gente aqui está falando de uma parceria, Parceria. transitar entre os diferentes regimes, os diferentes sistemas contratuais de colaboração. O legislador ele é muito claro ao estabelecer como e quais são as regras de cada um do sistema, mas ele não aborda a possibilidade de se transitar entre um e outro.
É aí. Então, é essa transição que você vai defender nessa sua obra, no mínimo cativante. É uma leitura maravilhosa para quem gosta de direito empresarial. É isso então que você vai defender. É isso mesmo. Ô, Tatiana, e como é que foi a ideia de escrever esse livro? Claro, vem da sua experiência profissional, do trato seu no escritório, na BMA, mas ah, onde foi aquele estalo de que preciso escrever algo sobre isso? Porque na live de hoje cedo, e você já começou a tocar no ponto, o Vitor falava assim pra gente, Léo, é muito interessante quando a gente defende uma ideia e vem a legislação chancelando essa ideia, né? Como é que. E agora você falou, olha, Léo, não está explícito na legislação, mas vamos começar a defender essa ideia. Então, como é que foi? Qual foi o estalo para escrever o livro? Esse livro ele foi desenvolvido durante o meu curso de doutorado na PUC. E o grande estalo aqui é que eu comecei a fazer uma pesquisa em jurisprudência e notei que nem mesmo os julgadores, diante de um contrato de colaboração, conseguiam definir que contrato era aquele para fins de aplicação de determinada norma. E quando Perfeito. eles perguntavam para as partes em disputa, que contrato é esse que vocês firmavam? Muitas vezes as partes, um lado dizia isso é uma representação comercial, outro lado Uhum. dizia não, isso é uma distribuição. Puxa vida, nem mesmo as partes contratantes conseguem definir qual é o sistema. Qual é o É porque sistema? aqui a raiz é que todos eles são contratos de colaboração independente do sistema. E talvez eles tenham começado dentro de um sistema e tenham, em algum momento, por necessidade, migrado naturalmente para outro. Então, e aí eu coloco no livro, no anexo ao final, planilhas mostrando o comportamento do judiciário e as dúvidas que foram invocadas em várias disputas judiciais mapeadas a respeito do tema. E Tatiana, o Fábio Leo Coelho, ele justamente chancela essa sua ideia de uma análise global para depois passar para essa é, transição entre as espécies, né? Quando ele faz o prefácio do teu livro. Primeiro que não é todo dia que se vê o Fábio fazendo o prefácio de um livro. Então isso já dá uma ideia do que vem por aí. E aí você faz um sumário que justamente posiciona o livro a partir dessa ordem geral e a prática para onde deveríamos conduzir. Eu não gostaria que você concluísse, apesar da gente poder presumir qual seria a conclusão, mas eu gostaria que você, então, na ausência dessa legislação, na dificuldade dessa identificação desse alvo móvel, começasse a construir a ideia por onde perpassa o teu livro. Maravilha, não pode contar o final, então. Só Ah, trazer não. ideias. Tá bom. Primeiro, a mensagem ao professor Fábio foi uma honra enorme ter o Fábio acompanhando junto do professor Marcos Elídios a construção dessa obra. Todos operam esses contratos de colaboração e todos compartilhavam da mesma angústia que eu. E aqui, veja, eu não acho que há necessidade de se mudar a legislação, não. Eu acho que são caminhos que o contratualista, aquele que escreve o contrato, consegue regulamentar. A legislação hoje acomoda os projetos de transição que eu coloco no livro. Então, a ideia não é provocar o judiciário a mudar a lei, é mostrar que, mesmo diante do cardápio legal que temos hoje, é possível sim transitar entre os sistemas e evitar situações como as que nós vemos hoje, de nem as partes e nem o judiciário conseguirem acomodar qual é o sistema contratado pelas partes. Contratado, sim. Então, dentro desse panorama que eu coloco no livro, e até coloco na introdução uma forma muito lúdica de explicar o que é uma contratação, quando eu conto para minha sobrinha o que é um contrato, o que é um combinado entre as partes, e mostro que tudo que é validamente combinado é possível de ser executado de forma cômoda e não traumática entre dois parceiros. Então, durante o livro, eu trato do que é um contrato,
do que é uma colaboração, de quais são os princípios contratuais inerentes a essas atividades empresariais. Eu não estou aqui com o sumário, tá? Se eu Eu pular tô, eu algum, tô. Tô te, você me. tô te sabatinando aqui para ver se está tudo certinho. Então, tá bom. Tá Então, certíssimo. eu passo pelos princípios contratuais, porque são esses os princípios que embasam a minha ideia de que é possível transitar entre os diferentes sistemas, como boa-fé, função social, pacta sunt servanda e vários outros. Depois eu explico um pouco de cada um desses sistemas, que é o que eu contei aqui, o que é a representação comercial, o que é a franquia, o que é a distribuição, e em seguida passo para as problemáticas, efetivamente para as situações em que esses desafios aconteceram, situações práticas em que isso aconteceu. Trago um pouco de análise econômica de mercado, que explica o porquê da necessidade de se transitar entre os diferentes sistemas. E aqui, um fato interessante, o meu sócio ninguém menos do que o Paulo Aragão. O Paulo Aragão, ele tem uma vasta biblioteca particular de livros nacionais e estrangeiros e me ajudou muito a selecionar livros de economia para minha educação pessoal, para eu conseguir entender o porquê da necessidade e da naturalidade de se flutuar entre os diferentes regimes contratuais. Magnífico, magnífico. O livro traz 4 apêndices. Do que tratam esses 4 apêndices, Tatiana? Vamos ver aqui, preciso pegar minha cola. Ah, pegue. Mas essencialmente são materiais que você trouxe como é, Assim, jurisprudências. são exatamente as planilhas que eu te comentei. O primeiro apêndice, Ótimo. ela é uma tabela de vários julgados em que a primeira é casos em que distribuição e representação comercial se confundiram dentro de um mesmo contrato. Então, uma parte dizia que o contrato era distribuição, a outra parte dizia que era representação comercial, e eu digo qual foi a solução do judiciário e sob quais argumentos. O segundo apêndice, ele traz os casos práticos de franquia e representação Representação comercial. comercial. O terceiro, distribuição ou franquia. Então, eu coloquei tabelado mesmo os casos práticos em que os sistemas se confundiram na prática. E o último, que é o 4, são casos ainda mais misturados, em que se alegou que havia franquia, representação comercial ou um contrato atípico. Então, eram 3 sistemas contratuais sendo aplicados numa mesma relação contratual. Se Contratual. as partes tivessem acesso ao meu livro antes e tivessem colocado os mecanismos contratuais que eu sugiro que sejam colocados em contratos de trato continuado, muito provavelmente esse dilema não teria chegado ao momento Aos em que... tribunais. Exatamente. E a ideia aqui é a seguinte: a parceria, ela tem que ser muito mais importante, muito mais forte do que o sistema que rege a parceria. Se você tiver que adotar um rigor formal de terminar uma relação numa representação comercial para depois montar uma relação com o mesmo parceiro sob um diferente formato, muito provavelmente durante o encerramento da fase de representação as partes vão brigar e não vão seguir com a parceria, porque normalmente as expectativas das partes em despesas e receitas não são exatamente compatíveis. A cada vez que você coloca uma necessidade de as partes sentarem para fazerem um acerto de contas e uma transição, a probabilidade do relacionamento, que deveria durar muito tempo, terminar prematuramente é grande. É enorme. Para a gente fechar assim, com chave de ouro, antes de eu te passar as palavras finais, fala um pouquinho para a gente da doutrina do Blue Pencil na Common Law,
Só para dar uma pincelada desse seu trânsito na doutrina. Sim, não dá para fazer uma tese de doutorado sem fazer uma pesquisa no que pensam os sistemas internacionais, né? E existe nos Estados Unidos um sistema que se denomina Blue Pencil, em que o judiciário, quando se depara com um contrato, ele pode dizer que aquele contrato é válido, não sem antes fazer alguns ajustes à caneta no contrato. Vou te dar um Olha, exemplo: uma cláusula de não concorrência, aquela cláusula que diz que o franqueado, ao término de um contrato, não pode exercer atividade no mesmo ramo de negócio em que ele exercia enquanto franqueado. É muito comum a identificação de julgados que dizem essa cláusula de não concorrência é válida, mas não por 5 anos, por 3. Então o juiz faz ali uma nota, um ajuste no que ele entende que seria o melhor balizador para a cláusula e em seguida a chancela. Essa é uma engraçado. medida que nós temos visto que vem sendo adotada aqui pelo nosso Poder Judiciário brasileiro também. Então, é muito importante que os advogados fiquem atentos ao Blue Pencil e à verificação do que o judiciário entende como razoável em termos de contratação, sob pena de o nosso contrato sofrer alguns ajustes à caneta pelo judiciário quando chancelado. Adorei tudo, em especial essa parte final. Tatiana, eu só posso agradecer a sua presença, parabenizá-la pela obra. Sei que o lançamento foi um sucesso em São Paulo. E deixo com você as palavras finais. Ah, Léo, eu que lembrando, tenho. Oi. peraí, deixa eu te interromper. Tem um cupom, Tatiana, que concede 20% de desconto no site da Editora Olha Foco só. para comprar a obra da Tatiana Sister. Eu disse no início que eu não seria tão ousado a ponto de tentar dizer o seu sobrenome do meio, que você diria para a gente qual é, como fala. É Dratovski. Tá, eu passaria perto. Mas as Mas, palavras Léo, finais são suas. Obrigado. só tenho a agradecer o convite para essa live, adorei. Acho que a gente é um tema que merece ser Sim. debatido em profundidade. Agradecer a Foco pelo carinho e por toda a atenção que foi dedicada a essa obra, que é muito importante para mim. E faço votos aqui de que a gente tenha muitas outras conversas, muitas outras publicações e que sigamos juntos nesses debates. Eu acho que tema para isso já temos, hein? Com certeza, com Não é? certeza. Tatiana, muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise. Fiquem todos com Deus, com saúde e acompanhem as publicações da Foco aqui pelos nossos perfis oficiais. Obrigado, Tatiana. Obrigada, Léo. Um Até grande mais. abraço. Tchau, tchau. Abraço.